Eu sou Andréia Bossós, está no ar o programa Mentoria em Foco. Hoje com um convidado também especialíssimo, Neto Sanoli. Muito obrigada, Neto, pela tua presença, pela sua participação. E, por favor, se apresente. Obrigado, Andréia, pelo convite. 18 anos já de amizade e uma oportunidade muito boa de compartilhar com os espectadores aqui aquilo que a gente compartilha na área do empreendedorismo. Meu nome, como a Andréia disse, é Neto. Eu sou comunicólogo de formação. A gente se conheceu, inclusive, por meio dessa primeira formação. Atuo na área de representação comercial. Tenho formação como sommelier e sou teólogo também. Essas são as minhas áreas principais e dou algumas aulas na faculdade, principalmente para matérias de direitos humanos ali naquela área. Legal. Neto é alguém que eu conheço há 18 anos, há bastante tempo, e eu fiz a questão de convidá-lo nesse programa para falar de algo muito importante. Você que me acompanha nas redes sociais, você sabe que no meu método de mentoria nós tratamos a questão da espiritualidade como um pilar para a identidade. Se você não tem sua identidade bem definida, muito provavelmente você está com alguma questão não resolvida na sua espiritualidade. E o Neto empreende no terceiro setor também, nessa esteira, nessa área. E estávamos aqui falando, ele também tem uma associação, Neto? Isso. Que não governamental, sem fins lucrativos. Isso. Para efeito de reforço escolar, ele serve junto às prefeituras das cidades que ele atua. E fala um pouquinho para nós, Neto, na sua visão, como se deve estar, como conseguir ter clareza? Até a pergunta é complexa. Olha, eu quero trazer para você da forma mais clara possível, como é possível ter clareza da minha espiritualidade? Como isso acontece no coração, na mente, na alma humana? Eu creio que de uma forma bem simples, se a gente desvincular isso de qualquer possibilidade religiosa, se a gente pensar até de forma filosófica, a pergunta mais antiga da humanidade, tem muitos escritos, achados de todas as culturas, macedônios, babilônicos, egípcios, e depois aí no quarto século antes de Cristo, principalmente quando a filosofia toma corpo, que a principal pergunta da humanidade é para qual propósito eu existo. Então, essa ideia de onde eu vim, para onde eu vou, por que eu estou aqui, ela é uma pergunta espiritual, ela é uma pergunta de busca por identidade. Por que nós estamos aqui? Por que você compartilha conteúdo como esse? Talvez na ponta, como empreendedores, a gente, para gerar resultado, para ter uma dinâmica melhor na gestão dos negócios, mas no final das contas, essa é a pergunta com a qual nós acordamos e dormimos. Por que eu preciso sair dessa cama hoje, se a gente transformar nas coisas mais simples, Por que pessoas que de repente são bem-sucedidas nos negócios não encontram satisfação na vida familiar ou em outros cômodos da vida? E a filosofia chegou a definir essa pergunta como a ideia do logos, que é a sabedoria que a gente usa para depois definir todos os outros estudos. Quando a gente vai lá fazer aula de biologia, você fala estudo da vida, bio e o logos ali, logia, estudo da vida, e assim por diante. Mas essa ideia do logos é exatamente essa pergunta universal. Qual a razão da minha existência? Ou seja, o ser humano ele sempre tentou olhar para dentro, mas procurando coisas fora, para encontrar nas tarefas, às vezes no casamento, ou naquilo que nós fazemos de atos de benignidade, caridade, para tentar encontrar, na verdade, uma resposta para dentro. Então, a importância de encontrar essa resposta é porque quando a gente está bem consigo mesmo, entendendo por que eu estou aqui, ou o que acontece depois que o meu corpo tomba? E todas as religiões tentam dar uma resposta para isso. Ou qual a origem da vida? Será que foi só um fato de uma mutação genética, a seleção natural, a lei do mais forte? Enfim, sempre essa pergunta vai estar presente em nós. E o que a espiritualidade, independente de qual linha a pessoa siga, sempre vai tentar responder é essa dúvida, que o ser humano dorme e acorda com ela. Então, ou seja, quanto mais resolvido eu sou espiritualmente,
menos confuso eu estou acerca do meu propósito de existência. Isso vai trazer paz para mim. Então eu vou entender por que eu mantenho o meu casamento dessa forma, porque eu educo meus filhos dessa forma. Não é só cultural e social, né? O homem, ele é também um ser de demandas espirituais, né? Eu acredito que seria mais ou menos esse caminho. E você acredita, Neto, que a espiritualidade, ela passa pela existência, do porquê existo, né? Para que existo? Acho que é algo que fica muito... será que se não tiver depois da morte, faz sentido tudo isso aqui? E eu acho que essa falta de clareza também ela contribui para uma falta de esperança. Porque quando você pensa na possibilidade do ser humano ser finito, morreu, acabou, acho que a coisa fica rasa, né? Você começa, tudo vale ou nada vale aqui. Aí depende do seu olhar. Tudo vale, né? Porque eu vou morrer, acabou mesmo. Ou então nada vale, porque nada do que eu faça vai poder evitar que tudo isso acabe. E é algo que a gente está conversando aqui, falando no campo da filosofia, falando no campo dos estudos comportamentais, mas eu insisto para te dizer que se você não estiver com a sua espiritualidade resolvida, e aí resolvida é o que faz sentido para você, onde você encontrou um espaço que te ancora, que te dá paz, que te dá tranquilidade, que te dá esperança, são sentimentos, visões que nós precisamos ter até para manter a nossa própria sanidade, para manter as nossas emoções em dia, né, Neto? Estávamos falando ainda que já trouxe aqui psiquiatra, já trouxe profissionais de programação neurolinguística, já trouxe psicoterapeutas, né? E eu acho que é uma questão geracional, a questão da angústia do ser humano. Nós estamos realmente numa mudança tecnológica tão grande, enquanto o nosso hardware, o nosso software continua o mesmo, né, Neto? E aí isso dá um bug, usando aqui o termo que está na moda, né? O termo que o meu filho de 11 anos fala, 10 anos, Miguel tem 10 anos, fez agora, que você buga, porque a gente não está preparado, o nosso processador continua o mesmo, enquanto a velocidade de informação a gente não está conseguindo processar isso, né, Neto? Eu compartilhei um estudo, eu estava num evento na prefeitura em Poá agora, foi recente, acho que foi sábado passado, algo assim. E eu estava compartilhando o benefício de se compartilhar e de se ouvir boas notícias, baseado em vários estudos científicos, de muitas universidades. Eu até tenho ele aqui em alguma anotação, mas não vou trazer tudo, porque senão a gente toma bastante tempo. Mas o resumo de tudo isso é que o historiador que estava conversando com o repórter disse que nós estamos em um tempo de paz muito maior na nossa geração do que todas as outras que viveram até agora. E quando ele fez essa afirmação que nós vivemos em tempos melhores e de paz, o repórter fez aquela cara de espanto, ele falou, não, isso não é possível. E o repórter ficou assim, o entrevistado disse, olha, essa cara de espanto sua é justamente porque, qual a diferença da nossa geração para todas as outras? Velocidade da informação. Então, antigamente quando tinha uma guerra, por mais brutal que ela fosse, até que a notícia chegasse, então a guerra às vezes começou um ano atrás e às vezes já tinha algo acontecido, já existia alguma mudança de estação. Então, a sensação que você tinha da notícia ruim, mas já tomada com um certo alívio de que aquilo estava passando, trazia um conforto. Ou então, não, estou muito distante, não existe a possibilidade disso me atingir, enfim. Hoje não, hoje acontece de ter um furacão, um terremoto, uma queda de avião, um desgoverno ali, algum regime ditatorial invadindo, a gente fica sabendo todas essas coisas no mesmo tempo que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Então, a enxurrada de más notícias nos trazem essa sensação de insegurança, essa tensão, essa ansiedade. Então, boa parte de nós sermos a geração mais ansiosa de todos os tempos, e o Brasil está sempre no topo ali, ou o primeiro ou o segundo país mais ansioso do mundo, tem muito a ver justamente com a velocidade com a qual a informação chega, nessa disrupção de informação, e muito também do tempo que a gente gasta exposto às más notícias e às más informações. Então, tem a ver com a nossa geração. Sim. Fica comigo que nós iremos falar no próximo bloco sobre será que o cérebro humano consegue diferenciar uma notícia de algo que está acontecendo lá do outro lado do mundo com um fato que está acontecendo aqui na minha cidade? Te vejo daqui a pouco. Você merece um pit stop doce aí no meio do seu dia. Você merece um T-Donut.
inúmeros sabores e há um mais delicioso que o outro, gente. Ó, já é sucesso e esse aqui muito bem localizado no centro de Suzano, no Porto Boulevard. Além de todos os donuts tradicionais, hoje eu quero mostrar pra você essa outra delícia, que é o donut salgado e recheado de calabresa com cheddar. Esse deu água na boca, hein? E para acompanhar, aqui tá um milkshake delicioso que você pode escolher entre os variados sabores: leite ninho, diamante negro, ovo maltine e frutas vermelhas. Fora que você também tem aquele cafezão da tarde, café, cappuccino, chocolate, entre outras opções. Inclusive você pode pedir para receber no conforto da sua casa através do iFood. Todos os dias tem uma promoção especial e conheça você também essa delícia, porque não é qualquer donuts não, é o T-Donuts. Olá, eu sou Emanuele Isabel e todos os dias você tem um encontro marcado com as notícias, atualidades e informações no Rede Alto Tietê News, o seu jornal que vai ao ar às 8 da noite e a reprise às 11h15. Não deixe de conferir. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Eu sou Andréia Bossós, estamos de volta com o programa Mentoria em Foco, falando aqui com o Neto Stanoli e vamos continuar aqui a nossa conversa, Neto. Eu falei antes do primeiro bloco, será que a mente humana consegue distinguir quando ela está vendo, quando os seus sentidos experimentam, tá? É necessário que os seus sentidos sejam apurados. Você pode ouvir uma história, mas isso não vai ter tanto impacto na forma química como a sua mente vai processar, como se quando você vê, ou quando você ouve uma voz, quando você ouve uma representação, mesmo um filme. Mas quando você sabe que é um fato real, por exemplo, a guerra na Ucrânia, né, que é uma guerra que está aqui acontecendo ainda, depois de tanto tempo, e nós tivemos acesso a coisas que aconteciam ali, naquele momento. Quimicamente, a minha mente processa isso como uma verdade, tá? E como se eu estivesse vivenciando isso. E aí eu volto para o que você falou. Se temos acesso a tanta informação em tempo real, né? Ele falou, você não tem acesso a uma informação cujo desfecho já aconteceu. Você está tendo acesso à informação enquanto ela está acontecendo. E veja que isso, por óbvio, vai nos deixar angustiados, ansiosos, porque você não sabe para onde isso vai caminhar, se vai ter um desfecho bom ou um desfecho ruim. E, Neto, fala um pouquinho mais sobre esse estudo que você disse, né? Que nós estamos aqui querendo te dizer, querendo passar um programa, nesse programa Mentoria em Foco, uma mensagem de esperança. Eu acho que esperança é uma coisa que as pessoas pararam de ter. Você percebe isso, Neto? Até dentro de ambientes e lugares que as pessoas deveriam ter esperança, parece que nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas já se acostumaram. É assim mesmo. É assim mesmo, você vai ter que dar conta de viver com isso. Então as pessoas parecem que estão buscando recursos e ferramentas para lidarem com uma realidade, é um certo conformismo que eu vejo, mesmo em ambientes onde isso não deveria acontecer. Você concorda comigo? Eu entendo muito o que você está dizendo, André. É boa a prospecção do assunto aqui, tanto quanto a esperança, que nós tínhamos falado no começo, essa ideia da finitude humana, morrer e acabou. Então isso vai ser ou tudo ou nada, porque afinal de contas acabou. Então todas as religiões elas tentam dar uma explicação da continuidade. O espírito vai passar por um processo de aperfeiçoamento, ou ele vai reincorporar, ou o espírito vai viver na eternidade diante de Deus, o Criador, enfim, todas elas tentam dar uma explicação para isso, e independente da linha de raciocínio ou da crença embutida nisso, a ideia sempre é produzir esperança. Por exemplo, os textos bíblicos eles vão dizer para nós, uma das cartas paulinas, que as pessoas que têm a esperança da ressurreição, elas não se entristecem diante do óbito como pessoas que acreditam que acaba ali, porque para elas existe uma eternidade. Então as pessoas que morrem, por exemplo, com a expectativa de encontrarem entes queridos que foram, elas aceitam a morte de uma forma mais aliviada, porque eles, não, tem algo bom para o que acontece depois daqui. Pessoas que pensam que vão prestar conta, então elas vão viver com uma maneira, observar um pouco melhor a conduta. Então, a ideia da esperança do futuro, né, mesmo quando aqui acaba, ela já injeta em mim tanto
bons comportamentos, bons costumes, ela vai injetar em mim uma alegria no dia a dia, porque afinal de contas, o meu trabalho aqui vai ser compensado, ainda que seja numa era que eu não tenho acesso agora, ou que ninguém voltou para contar. Então, isso por si só tem muito a ver também com essa ideia daquilo que a gente está vendo de ruim e a maneira como nós nos relacionamos com aquilo. Porque, por exemplo, se nós também pensamos na esperança presente, tudo bem, vamos lá, não acredito que tenha uma vida futura, uma vida pós-morte, mas a minha vida acaba, mas eu estou deixando um legado para gerações que vêm depois de mim, né? Se eu sou um pai, se eu tenho filho, como você disse, ó, o Miguel com 10 anos, tá bom, a vida da Andréia acaba até aqui, mas é uma corrida de bastão. Então, quando eu parar, eu tenho que deixar alguma coisa para o meu legado, para o meu nome, para a minha memória ser sustentada. Então, eu vou deixar um ambiente positivo para o Miguel. Então, isso também te coloca num patamar de construir um ambiente esperançoso. Então, a espiritualidade está muito além da religião, como você bem pontuou, porque existe algo dentro de nós que me faz olhar para o próximo, me faz manifestar caridade. Eu acredito que talvez um remédio para isso, né, para as más notícias, para as informações que nós temos de guerras acontecendo, de fome no mundo, de desgovernos, enfim, seja nós mesmos que temos a oportunidade de compartilhar boas notícias, usarmos todo o tempo que nós temos para colocar o foco nas coisas positivas. Então, o ambiente empresarial ele é cheio de desafios. A hora a gente tem lá o ambiente logístico não está favorável, as transportadoras estão tendo que aumentar ali por causa do preço do combustível, etc. Então, é uma demanda sazonal, a gente entrega aqui numa certa rotina com preço fixo, mas no final do ano eles vão entregar para o mercado digital, porque tem gente comprando presente, então sempre vai ter algum problema. Mas quando a gente começa a pegar os aspectos positivos daquilo e evidenciar isso e colocar isso na frente, a gente cria um ambiente esperançoso também, a gente combate todo esse fluxo de más notícias. Então a gente pode ser esperançoso no dia a dia, com coisas simples. Eu acredito que é a melhor forma de nós gerarmos um ambiente satisfatório e agradável. Inclusive, a parte da pesquisa que eu tinha compartilhado aqui, até falei com você no offline aqui, é que começaram a criar um enredo de compartilhar essas boas notícias. Né? Anotava coisas boas e depois compartilhava essas coisas boas. O rendimento profissional, resultado da empresa, relacionamentos, prática de atividade física, cuidado com a alimentação, horas de sono, tudo melhorou só quando as pessoas pensaram, puxa, vamos colocar as notícias ruins numa caixinha aqui do lado e vamos começar a empilhar boas notícias. Tudo melhorou. Perfeito, e isso a ciência explica também, né? Eu costumo dizer que tanto a neurociência quanto a física quântica, que são áreas que eu estudo, né, me especializei, elas sempre irão corroborar para a necessidade de uma espiritualidade bem definida, né? Não existe, uma não briga com a outra, ao contrário, uma corrobora com aquilo que a outra está defendendo. Então, no que você falou, dentro da física quântica, já há menos de 15 anos, Neto, os físicos, né, que começaram a estudar quanticamente, né, em menor proporção, cada vez menor, descobriram as funções cerebrais. Né, as funções cerebrais, sabe aquelas que a gente já media em eletroencefalograma? Nós conseguimos, né, através da física quântica agora, medir qual é a frequência dessas funções cerebrais. E aí existem várias frequências. A frequência mais densa é a frequência que a gente chama de beta. Beta frequência. Quando você está em beta frequência, você está vivendo continuadamente num ambiente de estresse. E aí você começa a vibrar nesse nível, que é o nível mais denso, que é um nível mais próximo da matéria, mais próximo daquilo que eu posso sentir, pegar, ver ou tocar, né? Mais próximo dos sentidos. E conforme eu vou elevando a minha frequência neuronal, eu vou chegando mais próximo do nível alfa, ou nível gama, que é o nível mais alto de todos, onde a física quântica acredita que é onde você está mais próximo da mente universal. E nós que acreditamos em Deus, acreditamos que você está mais próximo da mente criadora, da mente do próprio Deus. E aí, quando você começa a conscientemente, você expande a sua consciência para olhar para coisas positivas, você começa a elevar a tua frequência. Você começa a colocar energia em coisas boas. E também a física quântica acredita que aquilo que você coloca a sua energia, e nós somos seres de energia, né? O calor, o toque, a vida, a respiração, todo o nosso sistema autônomo, ele precisa de energia, nós somos energia pura. Essa energia torna real aquilo que eu coloco a minha fé.
ou o meu olhar. Aquilo que eu olho se torna real, a partir da energia que eu depositei ali. E aí é um efeito cascata, tanto para o bem quanto para o mal. Se eu só colocar a minha energia em baixa densidade, em desgraça, em notícias apocalípticas, e que o mundo não tem mais jeito, que está tudo errado, que a maldade está transcendendo a bondade, eu vou o quê? Eu vou tornar aquilo realidade no meu ambiente. E a chance de eu me conectar com pessoas violentas, com pessoas abusadoras, com pessoas do mal mesmo, que estão vibrando, é muito grande, porque existe a cocriação, né? Que hoje até está um pouco banalizado, as pessoas começaram a viajar e a dizer que basta você pensar e as coisas acontecem, não é exatamente assim que a física quântica defende, mas ela tem esse conceito de que se eu coloquei a minha energia, eu coloquei vida naquilo, tanto para o bem quanto para o mal. Então perceba como é importante que você seja guardião das coisas que você consome. Seja leitura, seja ambiente, sejam mesas que você sente, sejam notícias que você lê, portais que você lê. Tem coisas que eu, por exemplo, determinados jornais eu não consigo assistir. Eu não consigo assistir porque aquilo me faz mal. Eu sinto essa baixa densidade e aí é como o Neto falou, isso vai, de certa forma, não só mexer com o meu interior, mas o meu exterior ele sempre será reflexo daquilo que vai dentro. Isso é incrível, né? A máquina humana, cérebro, hormônios, eu tenho que fazer um certo acompanhamento por causa de questões da tireoide, então você começa a ficar ali constantemente vendo taxa de hormônio, etc. e tal. E a gente percebe como eu estava tendo algumas descargas hormonais contrárias por baixas noites de sono por conta de pesadelo. E tudo isso era nada espiritual, era simplesmente ali questões físicas. Mas aí uma coisa arrastando a outra, né? Então você dorme mal, você tem um dia difícil, é cortisol, são hormônios. Você acorda no dia com aquela nuvenzinha cinza. Você acorda já um ser humano tóxico. Se você não nutrir a sua mente e reprogramar a sua mente logo de manhã e falar, não, eu vou fazer uma atividade física, eu vou me alimentar bem, eu vou conversar com gente para cima, eu vou ler coisas boas, você fica um refém daquela vibração que partiu de um pressuposto ali físico necessariamente, mas tem a ver com comandos do cérebro, não é minha área de atuação, a área da física quântica e da neurociência, mas a gente percebe que a gente tem como reverter isso. É isso quando aí. A gente coloca a mente e o foco em coisas boas. Vamos falar sobre isso no último bloco, daqui a pouquinho. Eu quero falar com você, empresário, você comerciante, você profissional liberal. Você já conhece o projeto #TV na Rua Suzano? É um grande painel que fica lá na Rua Baruel, altura do número 434. Que, aliás, se você passar por lá, pode tirar foto, marcar a gente e você vai ter uma ideia de como o seu produto vai ficar exposto ali na região. São mais de 2.000 visualizações mensais, onde você dará ao público acesso ao seu produto, ao seu serviço. Você gostou? Entre em contato através do nosso WhatsApp 939 40 50 53 939 40 50 53 e tenha a sua marca exposta no maior painel digital da região. #TV na Rua Suzano. A Rede Auto Tietê é multiplataformas e também um portal de notícias. Digitando portal redeautotiettv.com.br, você tem acesso a todas as notícias do Auto Tietê. Links, conteúdos exclusivos e dicas de arquitetura com a Renata Dias. Tudo que movimenta a nossa região e é destaque no mundo, passa por lá. E sabe o que é melhor disso tudo? É que você pode assistir a TV ao vivo, diretamente no nosso portal. Acesse e conheça Rede Auto Tietê, a nossa TV. Eu sou Andréia Bossóis, está de volta o programa Mentoria em Foco. Que papo gostoso, né, Neto? Bem diferente. Passa rápido demais, né? A coisa flui. E você falou algo que foi muito interessante. Às vezes você que está em casa, você não sabe nem discernir se você está mal porque você ouviu alguma coisa ou se o fato de você ouvir alguma coisa te deixou mal.
Né? É verdade. E aí ele falou um assim, ciclo. Ele falou, eu não sei se às vezes não é espiritual, às vezes é uma questão física, mas será que, até que ponto existe essa separação? E será que você aí de casa acredita que se você tiver com a sua espiritualidade muito linkada na mente universal ou na mente criadora, segundo a física quântica, né? Segundo algumas linhas de atuação, será que isso é capaz de transmutar ou de afetar diretamente, inclusive, funções físicas e químicas no organismo humano? A neurociência acredita que sim. E você, Neto, o que você acha? Eu acredito que sim, né? Uma das disciplinas que eu lecionei na faculdade, dentro da área de antropologia, sobre diversidade, a gente debate muito sobre a formação do homem como um ser biológico, social e cultural. A princípio aí, né? A parte cultural do homem tem a ver com a crença, a confissão religiosa, etc., a espiritualidade. A parte social tem a ver com o ambiente econômico, o lugar onde nasce, enfim, né, o status ali do ambiente, e a parte física é o bios. Mas é como você disse, é impossível que, ainda que o homem tenha essas características, essa diversidade, essas coisas não são separadas. Eu não consigo botar a alma da André para andar aqui, o ser intelectual, o seu aqui ser separado ainda da sua alma, do seu ser sentimental, e o corpo fica vagando. Isso é impossível. Então a gente tem tudo isso dentro de uma só essência. Então, cada uma dessas coisas se comunicam entre si e afetam diretamente umas às outras. Então, por exemplo, tudo bem, eu tive um problema com a questão da tireoide, que são hormônios ali, mas pode ser que aquilo tenha acontecido de repente porque eu não tenho um ambiente muito tranquilo e leve, meu ambiente é muito estressante, então eu parei de dormir as horas que eu precisava, meu corpo começou a reclamar daquilo, uma descarga hormonal, para me proteger, para me botar para descansar. Então, eu consigo combater aquilo, como eu disse, de manhã, eu tenho um problema físico. Tem que tomar um remédio, tem que fazer um tratamento, ok. Mas se tudo aquilo que descarrega cortisol, por exemplo, como estresse, como a noite mal dormida, eu atuar naquilo no físico, mas começar a ter boas conexões, gente que é pra cima também, isso melhora e muito. E eu tenho uma boa historinha para contar. É uma historinha, não, porque é uma história verdadeira e bastante intensa. Uhum. Eu tive um tio que em 2004 teve um diagnóstico de câncer, 6 meses, você vai morrer. E ele recebeu aquela notícia e disse, bom, eu só vou no dia que Deus quiser me levar embora. Vou resumir a história pela brevidade do quadro, mas ele viveu mais 15 anos. Muita gente que foi visitá-lo durante esse período, puxa, visita lá o tio porque ele está nas últimas. E ele verde, ele foi nos 4 ou 5 velórios de amigos que o visitaram. Mas uma das coisas que eu mais percebi, se você sentar com a minha tia para conversar, ele cuidava dela com amor, ele tinha uma alegria de viver, ele tinha uma vontade naquilo, que nem o câncer, que é algo tão agressivo. No caso dele, assim, ele teve câncer no corpo todo. Até chegar no final ali na área pulmonar, ele acabou morrendo em decorrência disso, mas os 15 anos que ele viveu lutando contra essa doença, ele vivia com uma alegria e com uma vontade de viver, que ele sentia impactável e parecia que você não tinha nem condição de reclamar de problemas menores perto dele. De tanta alegria, de tanta energia que ele colocava no ambiente. Então, lógico, se a gente descartar que isso é uma possibilidade, assim, é só a gente olhar ao redor. Como pessoas alegres fazem bem para o nosso ambiente, como pessoas que têm o aspecto positivo geralmente são as que mais adoecem ou não lidam bem quando estão num ambiente difícil, têm menos perspectiva de vida nos relacionamentos, então não dá para separar, é claro que eu acredito nisso. Eu acredito também. O Joe Dispenza, que é um neurocientista e quiropraxista norte-americano, ele sofreu um acidente, ele estava fazendo, se não me engano, triatlon, e ele sofreu um acidente e ficou sem os 4 movimentos, dos 4 membros, sem movimento dos 4 membros do corpo. E aí ele foi para o médico, o médico falou, olha, doutor, você não vai sair disso, você vai ter que fazer uma cirurgia para ver se você talvez consiga, mas não é nada garantido. E ele voltou para casa, sem o movimento, né, tetraplégico, ele voltou para casa e ele começou a estudar. Ele começou a se aprofundar na neurociência, demais, e ele começou a entender que se ele conseguisse colocar a mente dele para criar a realidade da cura, ele começou a entender como que seria a cirurgia. Ele teria que pegar um tendão, teria que pegar um músculo, teria que fazer... Ele, como ele também é neurocientista e quiroprata, né, trabalha com o corpo humano, ele começou a repassar como se ele estivesse passando por aquela cirurgia. Dia após dia, dia após dia, dia após dia. Eu também vou resumir a história. Ele retomou o movimento dos 4 membros, sem cirurgia. Através do estudo da neurociência,
Também tem um pouco de física quântica, inclusive eu fui estudar física quântica depois que estudei o Dr. Joe Dispenza, e ele começou a viver, a criar a matéria, né? Colocar energia nos átomos, que tem um espaço no átomo que ele é da energia, e é aí que eu transformo a minha realidade, porque aquele átomo ele responde a quem observa. E aí, se a minha energia de cura estiver naquela realidade, eu transformei a matéria. A gente acredita, os estudos, né, acreditam que você, não sei se você já teve a oportunidade de ver aquele estudo da água que foi feito no Japão, de cristais de águas. Se não, eu vou te mandar. Eu vou até postar sobre esse estudo, um estudo que foi feito onde você pegava cristais de água e você vibrava sentimentos. Ele pegou várias pessoas que estavam no corredor da morte, pessoas que tinham acabado de receber um filho, pessoas que tinham situações tristes, situações de esperança, alegria, e começou a pedir para que elas dissessem para aquela água aquilo que elas estavam sentindo, e naquele momento eles fizeram um processo de criogenia e congelaram a água. Terminado isso, toda a água virou gelo. Toda a água se congelou. E aí eles foram quanticamente observar os cristais de gelo dessas águas congeladas. As águas das pessoas que emanavam sentimentos de gratidão, amor, alegria, paz, era aquele cristal perfeito da Frozen. Aquela coisa linda, perfeita. E as águas, o gelo, né, olhado a olho nu, tudo era gelo. Quanticamente, você consegue olhar a matéria menor. Esses cristais eram cristais que pareciam células do câncer. Uau. Totalmente destruídos, totalmente sem harmonia nenhuma, uma coisa horrível de se ver. Então, se eu consigo, através do que sinto, manipular, né, alterar a matéria da água, eu consigo alterar qualquer matéria. E vale lembrar que nós somos 70% água. Uau, que estudo, hein? É um estudo antigo até, impactante, de um médico japonês. Eu te mando o link desse estudo. Foi daí que começou a curiosidade para começar a ir mais a fundo, quanticamente, nas mudanças da energia. E daí a gente começou a ter os estudos da física quântica, que é relativamente novo. Olha, eu quero agradecer demais você. Passou muito rápido, né? Daria para a gente ficar aqui mais falando sobre o assunto, tem muita coisa para a gente compartilhar. Mas, Neto, muito obrigada. Tema, no meu entendimento, vital, fundamental para o bem viver, para você viver bem. É necessário, né? É importantíssimo a gente ter estratégias e ferramentas nos nossos negócios, mas eu sempre digo que você sem você não é ninguém. Né? Então, nós somos o nosso maior ativo aqui nessa terra. É importante você saber viver, você saber lidar com tudo isso. Muito obrigada, quero te agradecer demais pela presença e, por favor, faça suas considerações finais. Claro, não, eu que agradeço pelo convite, obrigado vocês que estão acompanhando a gente até agora. Faço um reforço aqui nas palavras da Andréa Bossóis. Procure se resolver primeiro, se amar primeiro, encontrar a razão da sua existência, responder para si mesmo, por que eu levanto toda manhã, por que eu faço determinada atividade, como você vai reagir aos impulsos no dia a dia, com os seus filhos, com as pessoas na sua empresa. Eu tenho certeza que você vai colher muitos bons resultados. Muito obrigada, nos vemos no próximo programa Mentoria em Foco.